O Virgem de 40 Anos é simplesmente o filme mais engraçado de todos os tempos. O filme de 2005 é estrelado por Steve Carell, que também é um dos responsáveis pelo roteiro ao lado do diretor do filme Judd Apatow. Em 2005 as coisas ainda eram bem diferentes para o Steve Carell. Até então, o comediante ainda estava no começo de sua carreira e ainda muito longe de ser famoso mundialmente. Talvez ele fosse mais facilmente reconhecido nos Estados Unidos, onde fazia alguns quadros do programa de variedades The Daily Show, um humorístico político que já contou com diversas celebridades conhecidas do público, como Stephen Colbert, John Oliver, Ed Helms e muitos outros. 2005, inclusive, pode ser considerado o ano em que tudo mudou na sua carreira. Foi no mesmo ano que ele estreou The Office, elevando Steve Carell ao status de superstar. Mesmo tendo participado de O Âncora e Melinda de Woody Allen no ano anterior, foi em 2005 que Steve Carell podia ser visto em todo lugar, tanto no cinema quanto na TV. E quando eu falo que O Virgem de 40 Anos é o filme mais engraçado de todos os tempos, eu não estou usando simplesmente de hipérbole. O filme é realmente um daqueles que você ri alto do começo ao fim, e nenhuma cena passa despercebida. Muitos podem achar que o filme é apenas mais um filme de comédia besterol, como nós chamamos aqui no Brasil, por causa das cenas, vamos dizer assim, mais picantes, ou por causa de alguns diálogos que são um pouco mais esdrúxulos. Mas o filme é muito mais do que isso. Além de contar com a genialidade cômica do Steve Carell, o filme conta com um elenco muito forte, que inclui Paul Rudd, Seth Rogen, Catherine Keener e mais um monte de gente. O estilo de direção do Judd Apatow, responsável por filmes como Ligeiramente Grávidos, Bem-vindo aos 40 e Tá Rindo de Quê, contribui muito para a qualidade do filme, já que o diretor é conhecido por gostar de usar de improvisação nas cenas. Então o que nós acabamos vendo na tela são as cenas mais engraçadas gravadas por atores que são ótimos em improvisação. O filme conta a história de Andy, que, como o nome do filme já diz, é um virgem de 40 anos de idade. Ele trabalha na parte da assistência técnica de uma loja de eletrônicos, e na maior parte do tempo, ele é um homem reservado. Ele praticamente não tem amigos e leva a vida da forma mais discreta possível. É justamente no ambiente de trabalho que nós vemos a sua vida mudar drasticamente. Ao ser chamado para um jogo de pôquer com outros funcionários da loja, ele acaba revelando sem querer que é virgem, o que é algo inaceitável para seus colegas, fazendo quase que a missão deles tirar a virgindade de Andy. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Essas pessoas que até então eram apenas colegas de trabalho, naturalmente se tornam seus amigos. Tem o David, um vendedor que passou por um término de relacionamento ruim há mais de 2 anos e ainda é apaixonado pela sua ex. Jay, um vendedor falastrão que trai a sua namorada e é super confiante, e Cal, um funcionário maconheiro que trabalha com Andy na parte da assistência técnica. É justamente a relação que Andy desenvolve com esses 3 colegas que fazem o filme progredir e onde o filme ganha forma. Por terem personalidades muito distintas, cada um tenta aconselhar Andy de como se relacionar com mulheres, mesmo que Andy não tenha o mínimo interesse nisso. A amizade que eles têm é como qualquer amizade que se desenvolve em um ambiente de trabalho. Em alguma outra situação, eles provavelmente não seriam amigos, já que não têm muitas coisas em comum, mas por estarem sempre juntos, acabam desenvolvendo um relacionamento. Mais do que isso, como em qualquer outro lugar, são homens que trocam experiências sobre sexo e, por que não, relacionamentos, o que acaba tornando natural a união de Andy ao grupo. Lembra que eu falei que o filme é mais do que parece? São nuances como essas que fazem esse filme especial. Ao mesmo tempo que o filme fala muito de sexo e tem piadas mais adultas, é explorando as personalidades de cada um deles, e principalmente a de Andy, que nós vamos conhecendo a fundo e simpatizando com os personagens. A primeira metade do filme nós temos as descobertas sexuais de Andy. Todo mundo já foi ou ainda é virgem, e grande parte dessa fase tem a ver com nossos conhecimentos sobre sexo e sobre nós mesmos. Então não importa se você tem 14 ou 40 anos, se ainda é virgem, ainda tem o que aprender, e é isso que acontece com Andy. Nós aprendemos no começo que Andy ainda é virgem não por falta de oportunidade, mas por situações infelizes que poderiam acontecer com qualquer um. O momento que eu considero um dos mais legais de todo o filme vem quando Andy e David estão conversando sinceramente sobre toda essa situação. David expõe a Andy sua própria experiência, e mesmo ainda estando apaixonado pela ex a ponto de ter se tornado um stalker, ele demonstra valorizar amor e relacionamentos verdadeiros. Talvez por alguém estar conversando de uma forma mais séria sobre o assunto com ele pela primeira vez, Andy aceita sair de noite para um bar com o grupo. Nesse momento nós conseguimos ver também como Andy se sente sozinho, já que ele mesmo menciona ter gostado de conversar com David. Quase como no estilo Jim em American Pie, nós vemos Andy passar pelas situações mais constrangedoras possíveis.
Nós não podemos esquecer que ele se retraiu por tanto tempo durante sua vida que até mesmo falar de sexo é desconfortável para ele. O interessante é que o próprio Steve Carell decidiu entrar em forma antes de fazer o filme, quase que para dizer que a sua incapacidade de se relacionar não é por causa de sua aparência física, mas sim pelo nervosismo e pela timidez que o seu personagem tem. Enquanto cada um de seus amigos dão conselhos baseados em suas próprias experiências pessoais e só focam apenas em tirar a virgindade de Andy, por assim dizer, é quando Andy conhece Trish, dona da loja que fica em frente à sua, que as coisas ficam ainda mais interessantes e, na minha opinião, ainda mais sinceras. Trish é quase que o oposto de Andy. Ela é descontraída e assertiva, e já em sua primeira interação, ela dá seu número de telefone a Andy. Mas o que evidencia ainda mais como ela é o oposto de Andy é que ela está muito familiarizada com o sexo. Ela tem 3 filhas e uma delas tem uma filha. Em suas próprias palavras, ela não costuma sair com caras legais como Andy. Enquanto Andy se envolve cada vez mais com ela e passa a levar uma vida mais adulta, já que antes ele basicamente vivia de hobbies e não tinha que lidar com nenhuma grande responsabilidade, nós passamos a conhecer melhor seus amigos também. David sofre cada vez mais a ponto de ele mesmo optar por não querer mais fazer sexo. Curiosamente, ele mesmo nota que Andy está muito bem fisicamente e que nem aparenta ter 40 anos, talvez porque não passe pelas amarguras de um relacionamento. Aprendemos com Jay, que demonstra cada vez mais que é egocêntrico e trai sua namorada constantemente, que as coisas nem sempre são o que parecem, e que ele é mais inseguro do que achamos. E Cal continua o mesmo de sempre. Em resumo, o Virgem de 40 anos tem um pouco de tudo. Primeiro, é uma daquelas comédias que te fazem rir em praticamente toda a cena. Além de todos os personagens centrais citados durante esse vídeo, todas as outras participações menores são memoráveis e estão no mesmo nível cômico. Se você duvida disso, saiba que Jane Lynch, Jonah Hill, Elizabeth Banks e até Kevin Hart num começo de carreira ainda estão no elenco. Segundo, é um filme com muito coração. Eu digo em segundo porque, como já deve estar bem claro até agora, o Virgem de 40 anos é uma daquelas comédias bem picantes, como mencionado American Pie ou Superbad, mas na verdade é muito mais do que isso. Andy passa por uma transformação genuína, de um cara solitário e inseguro para uma pessoa confiante e repleta de amigos, amigos que também são parte integral do filme. Terceiro, esse filme é uma comédia romântica. Mesmo contra sua vontade, Andy passa boa parte do filme conhecendo pessoas do sexo oposto. Mas é quando ele realmente conhece uma mulher que gosta de verdade que as coisas vão pra frente. O que inclusive o torna uma pessoa melhor. E como não poderia deixar de existir em uma comédia romântica, existe toda aquela confusão que te faz se perguntar se eles vão ficar juntos no final ou não. Algum tempo atrás, uma pessoa me falou que achou que esse filme era machista. Eu achei isso muito curioso, porque minha visão do filme não chega nem perto disso. Talvez por um grupo de homens constantemente falando de sexo por boa parte do filme possa ter criado essa impressão. Mas como eu disse, o filme é muito mais do que isso. Pra mim, terminar de ver esse filme é como eu me sinto ao assistir Clique, por exemplo. Quase como num filme motivacional, o filme me faz me sentir muito bem em relação à vida. E não é que o filme tenha o objetivo de passar uma grande mensagem por trás, como nós veríamos em um filme como A Procura da Felicidade, por exemplo. Mas ver esses personagens passar por essas transformações, e principalmente Andy, que através da amizade, de sexo e amor, acha uma vida melhor e completa, pra mim, já é suficiente. O filme tem 2 versões, uma versão censurada com 1 hora e 56 minutos de duração e a versão estendida com 2 horas e 13. A versão estendida pra mim é a melhor, mas caso você opte por deixar de lado as cenas que contêm alguma nudez, talvez assistir a versão censurada seja melhor pra você.